Emerson Pansieri. Um abraço pra você, bom sabadão, boa tarde, Pansi. Ótimo sábado pra você também, Pedro Abílio. Grande abraço pra você, pro Alê, pra Nath, Nação Celeste, ouvintes da Itatiaia. Todo mundo ligado pra saber as últimas do Cruzeiro, que treina à tarde na Toca da Raposa e fecha a preparação para o duelo contra o América. Ô Pedro, ontem sabemos, né, um dia de muita repercussão do que aconteceu na última partida do Cruzeiro. O Cruzeiro não foi bem dentro de casa, né, não conseguiu buscar esse resultado positivo diante do Coritiba. Uma coisa que muita gente esqueceu de falar, Cirilo, e até comentava com o Alê, comentava com os companheiros lá no Mineirão, é que o professor Fernando Seabra conhece muito esse Cruzeiro, né? É verdade. Independentemente de ter Gerson, de ter outros jogadores, vamos colocar que a espinha dorsal desse time trabalhou com o Seabra, né? E o Seabra que teve ali duas oportunidades no Cruzeiro. Uma no final de 2023, quando o Cruzeiro vinha mal, né? Teve ali um trabalho com o Paulo Autuori. E depois, em 2024, ele teve mais uma oportunidade. Então, conhece muito característica de jogador, conhece muita forma de atuar dos atletas, né? Trabalhou, por exemplo, com o Kaique, que é o lateral esquerdo do Cruzeiro, na base, só pegando um exemplo, né? Fora os outros atletas que tiveram esse contato com o treinador da equipe do Coritiba, que vem fazendo essa campanha lá no Coxa. Então, o Tite pressionadíssimo, né? À procura desse resultado positivo. O jogo do Betim parecia que deu uma paz, né, para os jogadores do Cruzeiro, mas sabíamos que um insucesso contra o Coritiba e a pressão aumentaria, e ela de fato existe para que o Cruzeiro consiga esses 3 pontos. Muito mais pela campanha também, por exemplo, do Norte, né, Pedro? A gente falava muito do Campeonato Mineiro, o Norte vem fazendo uma campanha espetacular, e aí ele sobe o nível, né, vamos colocar, do sarrafo do Cruzeiro nesse grupo. Sabendo que o Cruzeiro precisa de vitória, o Cruzeiro precisa de resultado positivo para buscar essa classificação para a próxima fase. E muito ouço que o Campeonato Mineiro não é o campeonato mais importante do calendário do Cruzeiro, só que a presidência do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, estabeleceu como norte, como importante, como fundamental nessa construção de caminhada, vencer o Mineiro. Há uma ideia dentro do Cruzeiro que o estadual ele é fundamental, mesmo com Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, que são competições muito maiores, e óbvio que são competições maiores. O Cruzeiro volta a disputar uma Copa Libertadores da América, gente. Só que o Cruzeiro entende que nessa caminhada dele é fundamental vencer o estadual. Por isso, o Tite está mandando o time titular, está mandando o time principal. Não foi a ideia dele nos 2 primeiros jogos, mas agora ele vem colocando o que tem de melhor o time para buscar esse resultado. Muito curioso para saber esse trabalho de hoje à tarde em relação à lista de relacionados para esse duelo, né? Por exemplo, se o Sinisterra vai estar nessa lista para que possa pelo menos ser uma opção no banco de reservas. Outra questão, e aí fica muito pro nosso Alê, para nossa Nath, Pedro, o que eu vou trazer sobre Vidalba. Se ele já participa como titular da zaga contra o América, porque a zaga do Cruzeiro ano passado, que atuou com mais sucesso, foi para Fabrício Bruno e Vidalba. O Vidalba, do aspecto clínico, totalmente recuperado. Vem treinando bem, essa é a informação. Será que o Tite já começa a fazer esse encaixe de zaga para amanhã? É uma pergunta que o torcedor do Cruzeiro faz em relação já a esse esquema tático do Cruzeiro. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, de sequência da preparação do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Coritiba. O jogo na quinta-feira, 9h30 da noite, Mineirão. Bora lá comprar ingresso. Obviamente a parcial ainda muito ruim. Não temos nem 20 mil torcedores confirmados e acho que será um público bem abaixo aí em relação ao que o Cruzeiro vinha tendo. Temos vários os motivos. Acho que o principal é a questão do time que ainda não engrenou na temporada e o torcedor está aí um pouco desconfiado e com razão. Eu penso que independentemente disso, temos que colocar sempre grandes públicos no Gigante da Pampulha, assim como aconteceu em vários outros anos. De qualquer forma, vamos aguardar, ainda tem o restante da terça, a quarta-feira e também a quinta para vender ingresso e tomara que o torcedor possa comparecer ao Mineirão e fazer a diferença nessa estreia em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação do Cruzeiro teve
duas novidades hoje no campo de forma integral, ou melhor, três novidades. Uma, a gente já esperava, que era a presença do Caio Jorge. O KJ trabalhou de forma integral, recuperado aí de um desgaste muscular, ele acabou ficando fora do jogo contra o Betim. Já tínhamos falado que era somente essa questão de precaução, nada que preocupasse, e aí tudo se confirma e o Caio Jorge está liberado, reforça o time na quinta-feira diante do Coritiba. E outras duas situações. O Cruzeiro teve a presença do Vidalba e também a presença do Luiz Sinisterra. Os dois treinaram de forma integral e podem ficar à disposição para quinta-feira. A definição será na última atividade, no treinamento da tarde desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2, mas existe, claro, uma expectativa, principalmente o Vidalba, de voltar a ser relacionado, até porque o Cruzeiro não terá o Jonathan Jesus aí fora por um período de 6 a 8 semanas. O restante dos jogadores aí à disposição do técnico Tite e vamos ver quais alterações, se ele vai fazer muitas alterações, né? Claro que o KJ volta e uma ele vai ser forçado, pode ser realmente o João Marcelo, não acho que o Vidalba já volte sendo titular para formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Eu falei sobre a recuperação do Jonathan Jesus de 6 a 8 semanas e é o mesmo período que deve precisar o Chico da Costa, o centroavante, que teve uma lesão muscular, foi uma lesão muscular mais séria, tanto que ele vai voltar aí em até 2 meses de recuperação. Com isso, o Neisser Vidiarreal passa a ser a opção imediata em caso de ausência do centroavante Caio Jorge. E até sobre essa questão do Jonathan Jesus, a informação que a gente pode trazer é que, em termos de zagueiro, o Cruzeiro ainda avalia como que o Vidalba vai retornar, mais jogos aí para o João Marcelo e não está descartada uma ida ao mercado para buscar um zagueiro. O Cruzeiro internamente até já chegou a falar com alguns colegas sobre, mas a informação que a gente tem é essa. Dependendo aí de como voltar o Lucas Vidalba, se tiver uma dificuldade maior, o aproveitamento do João Marcelo, que precisa melhorar, o Cruzeiro pode sim ir ao mercado pensando em um zagueiro. Aí já é a minha opinião. Eu acho que já deveria ir, independentemente dessas questões serem avaliadas. De qualquer forma, vamos aguardar. Sobre Cauã Prats, muita coisa ainda para ser definida na questão do papel, inclusive a assinatura de contrato do próprio jogador. É aquela negociação que a gente já trouxe, muito bem encaminhada, mas ainda não totalmente fechada. E eu até conversei com algumas pessoas hoje, eu acho melhor a gente esperar tudo ir para o papel, tudo for assinado, porque vamos muito provavelmente ter acesso a todos os detalhes, em termos de valores, em termos de bônus, em termos de mais-valia, tudo que foi negociado com esta questão do Cauã indo mesmo para o Borussia Dortmund. É só finalizar essa papelada, assim que tiver tudo assinado, a gente vai trazer aqui na nossa programação na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Que eu repasso para Alê e para Nath, começando por você, Alê. João Marcelo, Vidalba, como é que você montaria essa zaga do Cruzeiro, pensando no que eu disse o Pansieri aí, foco total também no Campeonato Mineiro, em melhorar essa campanha do Cruzeiro no Campeonato Estadual amanhã contra o América. Entendendo e acreditando nisso que trouxe o Pansi, né, que ele tá 100%, né, claro que sem ritmo de jogo, normal, mas eu iria de Vidalba, por alguns motivos, né, primeiro porque é menos perigoso, embora um clássico, é menos perigoso você voltar no Campeonato Estadual do que no Campeonato Brasileiro, né? O América, que está fazendo a melhor campanha do Mineiro, é um time que hoje disputa a Série B, né? Então, evidentemente, é de um nível um pouco abaixo dos adversários de meio de semana aí do Campeonato Brasileiro. E segundo, que com todo carinho, com todo respeito do mundo, o João Marcelo ainda não me convenceu. Ele não me convenceu. Vendo no campo assim, a gente vê que ainda existe uma dificuldade que é natural, uma lesão muito grave. Então ele vai retomando aos poucos. Ele já está melhor do que ele estava no ano passado, mas ainda distante. Então acho que acelerar esse processo do Vidalba, já que ele está em condições,
Eu acho muito importante. Ele fez uma dupla muito boa com o Fabrício Bruno. Acho até que a ausência do Vidalba piorou o jogo do Fabrício Bruno, que em 2026 é um dos muitos que ainda não encontrou seu melhor nível, né? Então acho que vale a pena sim você promover o Vidalba no jogo contra o América. E a sua opinião, Nath? Quem deve ser a zaga do Cruzeiro para logo mais? Ô Pedro, existe um mundo ideal e existe a necessidade imediata, né? Claro que talvez o processo ali mais correto teria sido o Cruzeiro ter feito um bom jogo contra o Curitiba, encaminhado uma vitória ainda no primeiro tempo, quando teve domínio, teve oportunidades, e no segundo tempo o Vidalba ter entrado um pouco, ter ganho os seus primeiros minutos em campo, para amanhã no clássico contra o América estar numa condição ainda melhor, para daí ser titular absoluto no jogo contra o Mirassol. O Campeonato Brasileiro é a prioridade absoluta, lembrando que o Cruzeiro tem uma sequência muito difícil pela frente no Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Mirassol fora de casa, que não perde como mandante, acho que no Campeonato Brasileiro, há 20 ou mais jogos. Depois vai pegar o Corinthians, que a gente sabe, vem de um time bem encaixado desde a temporada passada, já campeão esse ano, é um time difícil de ser batido. E depois pega só o Flamengo, que aí além de toda a dificuldade, se o Cruzeiro tem aspirações de brigar na parte de cima da tabela, já é um duelo chave, precisa tirar pontos do Flamengo. Então, a necessidade é que o Vidalba volte, porque como disse o Ale, é uma zaga que está desconcertada. O João Marcelo, sem a confiança principalmente, mais do que ritmo de jogo, o João Marcelo não me parece mais seguro como ele era. E isso tem explicação. Tem explicação na gravidade da lesão, na falta de sequência e não ser titular, mas o Cruzeiro tem uma necessidade de melhorar o seu sistema defensivo que é imediata. Para fazer crescer de novo o futebol do Fabrício Bruno, parece que não há ali muita confiança do Fabrício também no seu parceiro. Acho que todo o time do Cruzeiro, de modo geral, está inseguro. Eu acho que isso parte um pouco também da falta de convicção do Tite em alguns momentos. É uma defesa que tem perdido muitas bolas. O Cruzeiro tem cedido muitos contra-ataques. O jogo de meio de semana contra o Curitiba deixou isso ainda mais evidente. Então, amanhã é Vidalba titular. Se ele está 100% recuperado da lesão, é Vidalba titular. E no mais, Nath, você faria alguma outra mudança no time do Cruzeiro? Tem alguma outra situação que tem te incomodado nessa sequência que o Cruzeiro está vivendo sem jogar bem, Nath? Ô Pedro, é assim, o que o Pansieri falava, né, do Cruzeiro, dentro do Cruzeiro, com a diretoria, com a comissão técnica, entender que o Campeonato Mineiro tem o seu valor. Eu acho que isso vem muito, né, do jejum de títulos dos anos anteriores, da hegemonia que o rival construiu aí sendo campeão de maneira consecutiva em várias temporadas. Então, eu até entendo que em determinado momento ali do planejamento para 2026, se tivesse a ideia de que o Campeonato Mineiro teria lá a sua importância, mas dado o que tem acontecido, eu acho que o Tite deveria corrigir a rota, e um dos problemas graves do Cruzeiro tem sido a parte física. Então, de verdade, correndo o risco de ser eliminado, eu não utilizaria força máxima contra o América. E eu sei que muitos torcedores não vão gostar, acham que os caras são muito bem pagos, que tem que estar prontos para jogar em todas as partidas. A necessidade de um bom resultado, de fato, é urgente, porque a gente sabe que no futebol o que traz tranquilidade é resultado. Então amanhã se tornou um jogo-chave também nesse sentido de mostrar evolução. Mas se o Tite acredita que esse time precisa evoluir fisicamente para daí conseguir executar melhor essa ideia de jogo dentro do campo, eu acho que a gente não devia colocar Matheus Pereira, não devia colocar Caio Jorge, não devia colocar Lucas Romero, sabe? Eu acho que alguns desses jogadores aí precisariam estar fora. Mas dentro da configuração de que ele vai mandar um time titular, eu acho que não adianta insistir com o Wanderson, né? Eu acho que ele tem que manter o Arroio, mas tem que manter o Arroio com convicção também. Não dá para chegar no intervalo porque o Arroio errou 2, 3 cruzamentos e tirar o jogador, até porque ele é o único jogador que o Cruzeiro tem hoje de drible, de balançar a defesa adversária. E o ataque do Cruzeiro hoje é um ataque muito mais posicional, não é um ataque de correria. Tá todo mundo mais postado lá na frente, então você precisa ter jogadores com um improviso, com uma jogada diferente, né? A questão do Christian, né? Mudou o Christian de lado, colocou o Christian para jogar na esquerda. Também acho que é uma mudança que não se justifica. Eu acho que ainda que jogando com força máxima, a questão do Gerson tem que ser vista com cuidado. Não acho que o Gerson tinha que estar jogando quarta e domingo como ele vem jogando. Eu acho que o Gerson acrescentou muito pouco no Cruzeiro ainda,
não só pelo desencaixe coletivo do time, mas porque ele está jogando demais. Acho que é preciso ter esse cuidado. Existe a emergência, porque é uma temporada diferente, já estamos falando de jogos de campeonato brasileiro, mas às vezes você precisa dar um passinho para trás para dar 2 para frente, né? Então são algumas questões. Tem a questão da lateral direita, o William, né, muito vaiado, muito questionado. Mas o Fagner também não tem sido a solução dos problemas. Tudo bem que é um clássico, talvez ele opte pela experiência do Fagner, mas eu acho que o Cauã Moraes deveria estar tendo mais espaço. Acho que dos laterais até agora foi o que conseguiu demonstrar mais otimismo para o torcedor. Então são algumas questões que eu acho que o Tite precisa pontuar nessa equipe. E aí? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.